literatura vai para o último bloco da discussão sobre pena de morte. Recentemente o país enfrentou uma série de rebeliões em presídios, né, em que cenas de decapitações foram repercutidas na mídia, na internet, na mais nova versão dos suplícios públicos, né. A abolição de fato da pena de morte no Brasil ainda se encontra muito distante da realidade, né. O problema dos justiceiros, o problema das incursões nas favelas, um pouco do imaginário tropa de elite, porque se cria esse imaginário, bota na conta do Papa, são esses jargões que se criam, e principalmente o bandido bom e bandido morto, e uma que se tornou célebre, que é direitos humanos só são para humanos direitos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que nós chegamos a esse ponto de acirramento das pessoas dizerem isso, e pessoas ligadas ao direito. Existem membros das carreiras jurídicas que dizem isso, direitos humanos são só para humanos direitos. Eu tive uma experiência há alguns anos, que um amigo, Felipe Gazier, que era o diretor dos manicômios e prisões numa região da França, Château-Thierry, e me convidou, eu e minha mulher, para visitarmos uma das instituições que ele era o patrão, né, como eles dizem. Era a prisão de segurança máxima e só condenados à prisão perpétua. E entramos naquilo com todos aqueles aparatos e podemos conversar com os detentos. E um nos convidou para visitar o quarto do hotel dele, né? E, no fim, perguntei para ele se o hotel era bom. E ele disse, é excelente. Condenado à morte, né? Quer dizer, os dias dele seriam ali dentro. Prisão perpétua. Prisão perpétua. Perpétua, prisão perpétua. Mas minha questão que eu coloco a partir disso é, será que resolver o problema da vida em comum na polis se resolve eliminando o outro, pelo caminho de eliminar o outro? Veja que Freud localizou que em todos nós há um desejo de resolver as coisas assim, né? O que explica um pouco problema, essa resposta simples para um problema tão exatamente, complexo. Que o desejo mais primitivo nosso é de matar o outro. O Thanatos. Né? Thanatos, que é resolver a minha vida tirando o outro do caminho. E se isso não for domesticado, né, não há possibilidade de a gente viver juntos, né? A vida boa, a vida junto com o outro, partilhada. E a defesa da pena de morte é dizer, a solução é esse que está atrapalhando, eliminá-lo, né? Então é nisso que esse argumento não pode se sustentar, porque essa força que nós temos de morte, de resolver matando, ela não sofre essa civilização, ela não sofre esse processo de ser civilizada, né? Fica na barbárie. E nós, resolvendo desse modo simplista esse problema, isto é, ao eliminar a pessoa do convívio social definitivamente, nós não enfrentamos outras questões relacionadas à criminalidade. Eu mencionava no bloco anterior essa questão da perda do senso de humanidade, da própria humanidade, um ser humano que não mais tem o sentimento de que pertence à polis, pertence à humanidade, como se fala em hermenêutica, a Zugehörigkeit, ich gehöre dazu, eu pertenço a isso. Não pertence a coisa nenhuma. Não tem Zugehörigkeit. Que é uma frase, um termo que Gadamer usa e que Heidegger também. Então, essa perda dos laços de união com a comunidade humana, não sei se isso aparece nas tuas obras aí também. Né? Uhum. Eu tava lembrando do Caim, né? Caim, personagem Caim, bíblico, né? Exatamente. Quer dizer, essa irmandade que se desfaz, né? E que se desfaz, o Mário colocava, né? Pela exclusão do outro,
né? Eu tirar o outro do meu caminho, nesse caso aí, o ato de matar o irmão. E, portanto, o ser banido. É. Ser marcado e banido, né? E aí tem tanto o texto bíblico quanto tem o texto Caim do José Saramago. Mas eu queria lembrar das Bruxas de Salem, aonde nós temos a figura do inocente condenado à morte, né? Que aparece também aqui no Sócrates, porque, salvo o melhor juízo, ele era inocente. Queria lembrar o Portas Abertas, do Chach, aonde nós vamos ter privilegiada a atuação do juiz, esse juiz que se nega a compactuar com a lei do sistema fascista, que havia reincorporado a pena de morte, né, através do Código Croce no ordenamento italiano, e ele enxerga a pena de morte como um retrocesso e luta para que o caso que ele está conduzindo, que é de um tríplice assassinato, que essa pessoa não seja condenada à morte, utilizando uma espécie de artifício formal, processual, né, ele impede, então, que o júri popular termine condenando à morte. O que nós temos aqui, diz o Jacinto Coutinho, num livro onde No livro dos juízes. Do modelo dos juízes. Dos modelos de juízes. Ele tem ali um estudo sobre o Portas Abertas e ele vai dizer assim, esse é o juiz que atua utilizando princípios. Né? É paradigmático disso, dessa figura de juiz. E, por último, estava lembrando do processo de Kafka. Por duas razões. Primeiro, porque talvez, na minha concepção, nada possa ser mais kafkiano do que eu me encontrar num estado com o qual eu compactuei, né, e que tem a possibilidade de me tirar a vida. E tem a legitimidade para fazê-lo. Né? Por outro lado, nada é mais kafkiano do que as milícias, né, do que casos como Candelária, aonde as pessoas são executadas, e eu vou lembrar para vocês que no processo ele é morto como um cão numa pedreira. Isso. Né? Assim como todo o processo não era juridicamente, nos seus procedimentos, algo claro, visível, a execução também não é. Tá? Então é essa justiça que, utilizando-se de meandros, é essa justiça que deixa de ser justiça. E há uma certa coincidência, né, que os regimes democráticos, você pega Franco, tinha pena de morte. Mussolini, o fascismo italiano também. Bom, os Estados Unidos têm, mas por uma outra questão que consta lá nos pais fundadores e tudo aquilo que é muito difícil modificar, e alguns estados não têm. Então, alguns estados americanos têm, outros não têm. Mas as democracias contemporâneas aboliram a pena de morte, né? Inclusive Itália e Espanha, né, acabaram abolindo a pena de morte, e a Espanha ainda aplicou até 1970 e poucos, né, o garrote vil, né, que se o telespectador não sabe, amarra um negócio aqui, vai apertando até a cabeça explodir. Tem o ETA, sofreu, o militante do ETA morreu, acho que em 74 ou 77, algo assim. Há um filme que mostra, o início do filme é a aplicação do garrote vil. Então vejam como essa questão, vocês que acham isso é uma pergunta assim muito complexa, mas ser contra a pena de morte é evoluir, ser a favor é retroceder. Eu penso que... Sei que não dá para dizer sim ou não simplesmente, mas há um indicativo. Eu penso que teria que considerar as penas de morte invisíveis. Antes mesmo de responder isso. As penas de morte invisíveis, que são quando o sujeito é considerado que ele perdeu a dignidade, que é o caso das loucuras
né, dos loucos, cuja palavra não é reconhecida de valor, né? Isso que Schreber chamou o assassinato das almas. Né? É uma pena de morte. Né? Quer dizer, assim, o corpo continua vivo, mas há uma morte em vida. Né? Eu penso que evoluímos se consideramos o que constitui a isso que é a nossa condição de dignidade. O que nos faz humanos? Né? A pertença, a uma série de coisas. Né? E que a gente não pode ser de acordo com coisas que infringem, que destroem esses pressupostos da nossa condição humana. E tem que ter critérios objetivos de nós podermos dizer, sob pena do fracasso, de que uma coisa é melhor que outra. Sem dúvida, nós não podemos... Então, é mais humano não matar, não executar, e isso não é relativo a critérios objetivos que a nossa civilização pode dizer e deve dizer. Eu penso assim. Creio que sim também. E muitas vezes nós temos uma posição, por exemplo, intelectual de um relativismo cultural. Sim. Mas que logo não se sustenta ou pela nossa prática ou por nossas próprias posições. Né? Então, pelo modo como operamos e pelo modo como pensamos. Sim. Então, nós, na verdade, não somos, pelo menos os que estão aqui, com certeza não, adeptos de um relativismo cultural. Nós admitimos que há um mínimo a ser respeitado, a ser tutelado. E disso nós não abrimos E em mão. qualquer lugar. Em qualquer lugar, independentemente de cultura, independentemente de tempo, etc. Né? Muito bem. Esse é um tema candente. O Direito e Literatura agradece aí a presença de vocês e pode ser assistido no canal YouTube, na TV Justiça, na rádio, ouvido pela Rádio Unicinos. Você acessa no www.unicinos/Direito e Literatura, tudo junto, e se quiser no YouTube, /YouTube. É isso, o meu teleprompter sumiu e eu agradeço a todos, mas eu acho que eu acertei. Prestigie e mande sugestões para os próximos programas. Até mais.